E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Prometido no finalzinho do último vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre então a molécula do fulereno. O fulereno, ele tem 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Lembra que eu falei que era o C60, então são 60 moléculas de carbono, são 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Vem comigo. Se você está falando de 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, no total já são 32 faces. Lembra de poliedros convexos? Toda aresta está contida em duas e somente duas faces. O que significa que o número de arestas vai ser, se são 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, 12 vezes 5, 60, mais 20 vezes 6, 120. Só que lembra que você faz 12 faces pentagonais mais 20 faces hexagonais, mas como cada aresta está contida em duas e somente duas faces, divide por 2. 60 mais 120, 180. 180 dividido por 2 vai dar 90. Lembra da relação de Euler? A relação de Euler diz que o número de vértices mais o número de faces vai ser igual ao número de arestas mais 2. 90 mais 2, 92. 92 menos 32, qual que é o número de vértices? O número de vértices vai ser 60. Claro, porque cada carbono está em um vértice dessa molécula. Agora, presta atenção, só para você guardar isso. Em alguns exercícios, eles vão pedir a soma dos ângulos das faces. Soma dos ângulos das faces, o que você poderia ter feito? Se são 12 pentágonos, n menos 2, 5 menos 2 vezes 180. Lembra disso? Soma dos ângulos internos de um pentágono, 5 menos 2 vezes 180. Então você vai fazer 5 menos 2 vezes 180 e multiplicar por 12. Mas, o que mais você pode fazer? 20 hexágonos, 6 menos 2 vezes 180, soma os ângulos internos de um hexágono e multiplica por 20. Vai chegar na resposta? Vai, tudo bem? Só que o que você poderia fazer também, ó, é você usar uma fórmula, se quiser anota. A soma dos ângulos das faces de qualquer poliedro convexo sempre vai ser número de vértice menos 2 vezes 360. Ó, é o número de vértices menos 2 vezes 360 graus. Tudo bem? Não esqueça que não é n menos 2 vezes 180, é o número de vértices menos 2 vezes 360. Tanto, pessoal, que aqui no caso seria 58 vezes 360. Tudo bem? Aí você conseguiria chegar na soma dos ângulos das faces. De geometria espacial para a molécula de fulereno é isso que nós temos que conversar. Beleza? A aula de hoje a gente vai falar sobre os prismas. Vou deixar apagado aqui. Bom, você vai copiando, daqui a pouco eu apago. Copia lá, daqui a pouco eu apago, porque a gente vai falar sobre os prismas, depois a gente vai precisar falar um pouquinho aqui sobre cubo também, certo? Mas vamos lá. O principal assunto do vídeo de hoje é então a gente falar sobre prismas. O que são prismas? Prismas são poliedros convexos com características especiais. Então você vai pensar no seguinte: considere dois planos paralelos. Desenhe em um dos planos um polígono convexo. Uma reta que passar por um ponto deste polígono e tocar a outro plano vai ser o que nós chamamos de geratriz. E se você ligar todos os pontos deste polígono no outro plano, você vai ter então o que nós chamamos de prisma. Por exemplo, tem um plano aqui, tem outro plano aqui. Esses planos são paralelos. Faz o desenho de um pentágono num dos planos. Liga todos os pontos do pentágono neste outro plano. Isso vai ser o prisma. Lembrando que o que você está enxergando aqui não é o prisma, é o esqueleto do prisma. Prisma é um sólido geométrico. Se é um sólido geométrico, ele está todo preenchido. É que nós deixamos ele no esqueleto, ou seja, ele em aberto, para a gente poder enxergar os elementos que estão ali dentro. Presta atenção, esse prisma é um poliedro. Se ele é um poliedro convexo, eu preciso saber o número de vértices, eu preciso saber o número de faces, eu preciso saber o número de arestas, e continua valendo qual relação? A relação de Euler. Número de vértices mais número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Esse prisma, ele é chamado de prisma oblíquo. Suzuki, por que esse prisma é um prisma oblíquo? Esse prisma é um prisma oblíquo porque as arestas laterais elas não formam 90 graus com as bases. Esse prisma já é um prisma reto. Por que ele é um prisma reto? Porque as arestas laterais formam 90 graus com as bases. Os dois polígonos que estão nos planos são chamados de bases. Olha, de novo a diferença. Prisma oblíquo porque a aresta lateral não forma 90 graus. Prisma reto porque a aresta lateral forma 90 graus. Qual é a vantagem do prisma reto? A aresta lateral tem a mesma medida da altura. No prisma oblíquo isso não acontece. Essa aresta tem uma medida e a altura é a distância que nós temos entre as duas bases. Tudo bem? Isso aqui então vai ser o que nós chamamos de altura do prisma. A altura é a distância que você tem entre essas duas bases. Bom,
Vamos lá. Se isso aqui é um prisma, ele tem duas bases. Note o seguinte, isso é importante. Todas as faces laterais de um prisma são paralelogramos. Todas as faces laterais de um prisma são paralelogramos. Se o prisma for reto, mais do que paralelogramos, as faces laterais serão retângulos. Lembrando lá da geometria plana, que você assistiu o vídeo, todo retângulo é um paralelogramo. Então as faces laterais de um prisma são paralelogramos, de um prisma reto são retângulos. Ó, se isso aqui é um prisma de base pentagonal, você tem 5 arestas de uma base, 5 arestas de outra e também 5 arestas laterais, ou seja, 3 vezes 5, 15. Se fosse um prisma de base triangular, 3, 3 e 3, 3 vezes 3. De maneira geral, o número de arestas vai ser 3 vezes o número de lados que tem na base. Beleza? Olha os vértices agora. 5 vértices de uma base e 5 vértices da outra, ou seja, 2 vezes o número de lados. Se fosse um prisma de base triangular, seria 3 vértices aqui, 3 vértices aqui, 2 vezes 3. De maneira geral, quantos vértices nós vamos ter? Sempre o dobro do número de vértices que você tem, dobro do número de lados que você tem na base. Professor, vértices e arestas, falta o número de faces. Ó que delícia, ó. Número de faces, 2 bases mais as faces laterais. Se a base é um pentágono, quantas faces laterais? 5. Mais as 2 bases, 5 mais 2. Por exemplo, prisma de base quadrangular, 4 faces, 4 lados na base, então são 4 faces laterais, mais as 2 bases, 6. De maneira geral, o número de vértices, o número de faces vai ser o quê? Você vai pegar, o que a gente fez lá? Ó, 5 mais 2, 4 mais 2, ou seja, isso aqui vai ser N mais 2. Lembra da relação de Euler? V mais F é igual a mais 2. Quanto que vai dar V mais F? 2N mais N mais 2 dá 3N mais 2. Se V mais F é 3N mais 2, é porque V mais F de fato vai ser igual a mais 2. Beleza? Agora presta atenção para uma coisa extremamente importante. Nós vamos falar agora sobre volume de prisma. Só que o que nós vamos falar sobre o volume de prisma, a gente vai utilizar depois, quando nós formos falar sobre volume de pirâmide, sobre volume de cilindro e sobre volume de cone. Presta atenção. Existem os sólidos geométricos, 4 sólidos: prisma, cilindro, pirâmide e cone. Existem os sólidos que têm 2 bases paralelas, prismas e cilindros. E existem os sólidos que têm uma base e um vértice principal, pirâmides e cones. Quando tiver 2 bases, guarda isso, para prismas e para cilindros, volume, área da base vezes a altura. Quando tiver só uma base e um vértice, pirâmides e cones, sempre 1/3 de área da base vezes a altura, ou se preferir, área da base vezes a altura sobre 3. Por quê? Todo prisma pode ser dividido em 3 pirâmides e todo cilindro pode ser dividido em 3 cones. Por isso que se o volume do prisma e o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, o da pirâmide e o do cone vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Tranquilo? Então vamos anotar isso aqui, ó. Volume de todo e qualquer prisma, sempre área da base vezes altura. Vai calcular a área da base, que é um polígono. A gente teve uma aula para falar sobre áreas de polígonos e vai multiplicar pela altura. Qual que é a vantagem do prisma reto? Que a altura já coincide com a aresta lateral. Tranquilo, pessoal? Sabe a diferença, então, entre prisma reto e prisma oblíquo? Sabe a relação de Euler? Calculou o volume. O nome que você vai dar para o prisma depende da base. Então, prisma de base quadrangular, de base pentagonal, prisma de base quadrangular, prisma de base decagonal e assim por diante. O que mais que a gente precisa, Suzuki? Presta atenção. Sempre que você quiser calcular a área lateral de um prisma reto, você pode pegar no prisma reto, as faces laterais são retângulos. Então você vai pegar cada medida da aresta e multiplicar pela medida da aresta lateral, tudo bem? A aresta da base, então, por exemplo, aqui, A vezes C é uma face lateral, B vezes C é a outra, A vezes C... Então, a área lateral e a área total vai depender do prisma que você tiver. Nos prismas oblíquos, dificilmente ele vai pedir área lateral, porque afinal de contas, para ele pedir área lateral, ele vai ter que te dar muitos dados. Por exemplo, aqui, ó, para calcular a área desse paralelograma, eu teria que ter base vezes altura, só que ele pode até te dar a aresta lateral, só que a aresta lateral não coincide com a altura, tá? Então a área lateral a gente vai ficar mais fixo no paralelepípedo, reto retângulo e no cubo. Nos prismas oblíquos você não vai ter que fazer esse tipo de cálculo. Professor, o que é seção transversal? Presta atenção. Existem as seções que são chamadas de seções meridianas e existem as seções chamadas de seções transversais.
Secção é a interseção entre um plano e um sólido geométrico. Então, se eu pegar os pontos que são comuns a um plano e a um sólido, eu posso fazer um corte, que seria a interseção de um plano com este prisma, de tal forma que ele seja paralelo às bases. Então você vai pensar assim, ó, considere um plano paralelo às bases que faz um corte nesse prisma. Se você considerar um plano que é paralelo às bases, faz um corte nesse prisma, a figura que vai sobrar para nós vai ser esse pentágono aqui, que é um pentágono que ele vai ser congruente, ou seja, ele vai ter exatamente as mesmas medidas que as bases. Então, secção transversal é a interseção entre um plano e um prisma, ou um sólido, de tal, qualquer sólido, né? De tal forma que esse plano seja paralelo a ou às bases. Tudo bem? Falo a ou às bases, porque pode ter uma base ou podem ter duas bases, certo? De prisma, gente, é isso, não tem muita coisa a mais para falar. Agora, o que é muito interessante do prisma, e que aí é o que realmente cai bastante. Quando nós falamos sobre prisma, você tem que ficar ligado em paralelepípedo reto retângulo. Não cai, despenca exercício, por exemplo, no Enem, quando nós estivermos falando sobre paralelepípedo reto retângulo. Uma caixa d'água, uma piscina, um reservatório, muitas figuras, uma caixa de sapato, muitas figuras podem ter o formato de um paralelepípedo reto retângulo. Suzuki, mas o que é paralelepípedo reto retângulo? É um prisma reto de base retangular. Prisma reto é um prisma cujas arestas laterais formam 90 graus com as bases. De base retangular é porque a base também será um retângulo. Olha que maravilha, duas coisas que nós já podemos falar de um prisma reto retângulo. Num prisma reto retângulo, ou seja, num paralelepípedo reto retângulo, então ele vai falar assim, considere uma caixa d'água na forma de paralelepípedo ou de paralelepípedo reto retângulo. Você percebe que apesar de você ter 12 arestas, você tem apenas 3 medidas, porque se isso aqui é um paralelepípedo reto retângulo, ou seja, um prisma de base reto de base retangular, ó, se aqui vale A, vale A, vale A, vale A. Se aqui vale B, vale B, vale B, vale B. Se aqui vale C, vale C, vale C, vale C. Ou seja, 12 arestas, mas somente 13 medidas. Outra coisa, isso aqui, lembra, ó, isso é um poliedro de Platão, a última aula que você assistiu. Isso aqui é um poliedro de Platão, isso aqui é um hexaedro. Ele não é regular, mas é um hexaedro. 6 faces quadrangulares. Mais do que isso, ó que delícia, isso aqui são 6 faces retangulares. Como é calcular o retângulo? Base vezes altura ou lado vezes lado. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o volume de um paralelepípedo reto retângulo, olha que moleza. Como é que calcula o volume de prisma? Área da base vezes altura. Como que fica a área dessa base? Se é um retângulo, A vezes B. Só que é a área da base vezes a altura. Quem que é a altura? O que a gente falou lá? Nos prismas retos, a altura coincide com a medida da aresta lateral. Então, olha que delícia. Volume do prisma A vezes B vezes C. Professor, só isso, só isso. Se você fizer o produto entre as 3 medidas de um paralelepípedo reto retângulo, você tem o volume deste paralelepípedo. Beleza? Suzuki, o que mais que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular a área total. Professor, como é que faz isso? A área total é a área agora, superfície, é a área de todas as faces. Agora, olha que delícia. São 6 faces, é um hexaedro. Só que dessas 6 faces, você tem 2 a 2 congruentes. Por exemplo, esse retângulo é congruente a esse. Como é que calcular a área desse retângulo? A vezes B. Quantos retângulos tem? 2. Então vamos começar a calcular. Eu tenho que calcular a área total, ou seja, das 6 faces. A vezes B e A vezes B. Então fica 2 vezes A vezes B. Mais, vamos pegar agora essa face da frente, ó. A vezes C. Essa da frente é congruente a essa do fundo. Então fica mais 2 vezes A vezes C. E mais o que? As laterais, B vezes C e B vezes C. Então fica mais 2 vezes B vezes C. Tudo bem, pessoal? Essa vai ser então a área total do meu paralelepípedo reto retângulo. Tranquilo? Qualquer ideia? Vamos lá. Professor, o que mais que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular a diagonal de um paralelepípedo. Diagonal é o segmento que vai sair desse vértice e vai vir até esse. Claro que não é só esse, né, pessoal? Eu poderia pegar outras 4 diagonais aqui, não é? Poderia pegar, ó, peguei essa, mas eu poderia ter pego essa, ou essa, ou essa. Tudo bem? Desculpa, essa aqui, né? Seria essa. São 4, mas todas com a mesma medida. Eu quero então calcular esta diagonal. Só que percebam que para calcular esta diagonal, eu vou precisar da diagonal da base. Olha para mim, olha porque eu vou fazer. Essa aresta que mede C forma 90 graus com esta diagonal, que eu vou chamar de Dzinho, que é a diagonal da face.
e tem como hipotenusa o Dzão. Ou seja, nós temos que Dzão elevado ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, Dzão ao quadrado vai ser Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Só que olha que maravilha. Esse Dzinho, ele é a diagonal de uma base. Só que a base é um retângulo. Isso mede A, isso mede B, e aqui tem 90 graus, porque isso aqui é um retângulo. Está em perspectiva, por isso que parece que o ângulo é reto, mas é um retângulo. Também vale o teorema de Pitágoras, ou seja, esse Dzinho ao quadrado, vou puxar para cá, ó. Esse Dzinho ao quadrado vai ser igual a quem? Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado. Dzinho é a hipotenusa, Azinho é um cateto e Bzinho é outro cateto. No lugar de Dzinho ao quadrado, quem que eu ponho? Azinho quadrado mais Bzinho quadrado, ou seja, diagonal do paralelepípedo ao quadrado vai ser, no lugar de Dzinho ao quadrado, A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Qual a operação ao invés de levar ao quadrado? Extrair raiz. Por isso que você vai encontrar a seguinte definição. A diagonal de um paralelepípedo reto retângulo será raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Pessoal, para Enem, esta aula é muito importante. Notem que com as 3 medidas, porque ele vai falar assim, considere um paralelepípedo de medidas 2, 3 e 7. Ele não vai ficar desenhando. Considere um paralelepípedo de medidas 2, 3 e 7. Já sabe que é 2, 3, 7 ou 2, não importa a ordem, porque ó, tudo com um produto. Então dane-se a ordem. Produto ou soma. Ou seja, não faz diferença a ordem. Com as 3 medidas, você calcula volume, área total e diagonal. Suzuki, mas e o tal do cubo? Agora você vai analisar isso comigo. E o tal do cubo? O cubo você pode chamar de hexaedro regular. Se o cubo a gente pode chamar de hexaedro regular, ele é um paralelepípedo reto retângulo, porque todo paralelepípedo reto retângulo é um hexaedro. Qual que é a diferença do cubo para o paralelepípedo? No paralelepípedo você tem medidas diferentes. No cubo é mais fácil, porque olha o que vai acontecer com o cubo. No cubo você tem 6 faces quadradas e congruentes entre si, pessoal. Então, qual que é a vantagem do cubo em relação ao paralelepípedo? O cubo é, anota de novo, escreve cubo hexaedro regular. Então, além de você ter um paralelepípedo reto retângulo, você tem um paralelepípedo reto retângulo em que as 6 faces são quadradas e congruentes entre si. Então, aqui é A, aqui é A e aqui é A. Ou seja, se todo mundo é A, melhor ainda. Quem que vai ser o volume? A vezes A vezes A. Ao invés de A, B e C, agora no lugar do B e no lugar do C também tem A. São 6 quadrados. Então quem que é o volume? A vezes A, que é A ao cubo. Quem que vai ser a área total? Pera lá, agora não são retângulos diferentes. São 6 quadrados. Então a área total é 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Ou seja, a área total vai ser 6 vezes A quadrado. Se são 6 quadrados, A vezes A quadrado são 6 faces. E quem que vai ser a diagonal? Se é todo mundo A, quem que ficaria a diagonal do cubo? Vamos fazer um rascunho aqui, ó. A diagonal do cubo, você faria raiz quadrada de quem? A ao cubo mais A ao cubo mais A ao cubo. Não é mais B e C, é todo mundo A. Então ficaria 3A ao quadrado. Tudo bem? Desculpa, eu falei A ao cubo, né? Eu falei besteira. Então, diagonal do cubo vai ser A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Só que não é todo mundo A. Então fica A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Então, diagonal do cubo vai ser 3 vezes A quadrado. Tudo bem, pessoal? Ó, a diferença, tudo que a gente falou de paralelepípedo, A, B e C, para cubo, ao invés de B e C, se usar de novo A vezes A ao cubo. Aqui, A vezes A quadrado, A vezes A quadrado, A vezes A quadrado, 2 mais 2 mais 2, 6, que são 6 quadrados, não precisava nem pensar isso, é só olhar para o cubo, pera lá, 6 quadrados, 6 vezes A quadrado. Só que na diagonal, A quadrado, A quadrado, A quadrado, 3A quadrado. Olha para mim, quanto que é raiz quadrada de A quadrado? A. Quanto que é raiz de 3? Não tem exata. Então, a diagonal do cubo é A raiz de 3. Diagonal de um quadrado, anota, diagonal de um quadrado, A raiz de 2. Diagonal do cubo, A raiz de 3. Tudo bem, pessoal? E aí lembrem-se que nós tínhamos falado lá no primeiro módulo de volume. Um cubo é uma unidade de volume. Tanto que vocês lembram? Se não lembra, anota de novo. 1 decímetro cúbico, 1 litro.
1 metro cúbico 1000 litros, 1 centímetro cúbico 1 ml. É claro que nos exercícios de geometria espacial a gente vai usar de novo muito esse tipo de medida. Tranquilo? Esta aula, vou repetir, esta aula é extremamente importante para os exercícios do Enem, para a tua prova do Enem. Certo? Encerramos essa aula, na próxima vamos falar sobre pirâmides. Um grande abraço, até a próxima.